Nós sabemos que são nessas situações, nesses momentos em que nos sentimos amedrontados, que nos sentimos acuados pelos problemas e surgem naturalmente o medo, né? Que o medo nos opõe à fé e a ansiedade, que de alguma forma é um peso para a nossa vida, né? Não existe coisa que nos traga mais prejuízo na nossa relação com Deus do que o nosso coração totalmente ansioso, né? O coração ansioso, ele deixa de viver na perspectiva de Deus e passa a experimentar a perspectiva humana, né? A nossa relação com Deus nos reporta a uma condição diferente, a um estágio diferente de tranquilidade, de descanso, né? É isso que a palavra de Deus nos oferece, que em Deus nós encontramos refúgio, fortaleza. Mas quando nós não entendemos essa perspectiva de Deus, a nossa tendência nessas situações difíceis que passamos é nos desesperarmos, nos angustiarmos. E com o desespero, com a angústia, vem o medo e vem também a ansiedade. Então, queria ouvir um pouquinho, André, e depois eu vou passar logo para a Sheilinha. Eu gosto sempre de dizer, né, Sheila e Écio, boa noite, que Deus possa nos abençoar nesse dia, possa abençoar você também. E nós contamos sempre com a graça e a bênção de Deus, né? Mesmo nessas situações difíceis que a gente vem enfrentando. Muitos de vocês estão até reclusos em casa, né? Por esses dias, mas que Deus possa ser misericordioso e possa estar atingindo o seu coração, possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, né? Seus filhos que estão sem aulas, né? Muitos de vocês também tiraram férias para ficar em casa e que vocês possam estar aproveitando desses momentos para também, porque é de um contágio muito rápido, né? Então tem gerado uma ansiedade, né? Um medo na sociedade quase que inexplicável, né? E muitas pessoas até, eu costumo dizer, até esquecem um pouco da fé, né? Infelizmente, só nessas situações a gente lembra de tudo, né? Lembra de se resguardar, de ficar em casa, lembra, se tivesse uma vacina, o que é que o governo pode fazer, o que é que as instituições estão fazendo, se tem leito de hospital, se tem respirador, mas a gente esquece um pouquinho a promessa de Deus para a nossa vida. Exato, é isso? É verdade. E assim, então como a gente tem sempre que contar com a bênção de Deus, né? Então eu acho que nossa posição agora, nesse momento, que ainda, né, se diz ainda que o Brasil está, vamos dizer assim, numa fase quase que ainda inicial, né, dessa fase dessa doença, né, da epidemia. Contemos com orações, né, clamores, jejum, que são as nossas armas, né? Sim. E a palavra, que nós possamos estar assim afiados com essas três armas, né? Que são as armas que o próprio Cristo lutou contra o nosso inimigo. E o Covid-19 é um inimigo, e um inimigo para nós hoje muito forte. Então que nós possamos estar afiados diante da palavra de Deus, diante do jejum, né? Assim, que nós possamos fazer jejum, clamar pela nossa nação, clamar, né, pela cura, clamar pela uma possível vacina, um possível medicamento que possa vir combater, né, como o H1N1, né, veio para que a epidemia não se prolifere também. E que o mundo, nós já oramos hoje nesse sim, propósito. Exatamente. Mas que o mundo também que a gente possa clamar pelo mundo, né, por esse desespero que assola o mundo, né? Essa falta também de fé, né? Porque as pessoas que não conhecem Cristo, e até as que conhecem, muitas vezes, né, elas ficam assim nessa ansiedade, né? Nesse medo, né? E antecipa as situações, né? Esse medo até irracional, sofrem, né? E isso causa, no futuro, isso vai causar uma série de problemas emocionais. E, né, até espirituais, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes a gente nem dimensiona essas situações de uma forma tão real, né? E que essa gama, essa carga, né, de emoções que a gente está vivendo, isso afeta a nossa fé, afeta a nossa relação com Deus, afeta o nosso relacionamento interpessoal, porque de alguma forma a ansiedade, ela provoca instabilidade emocional a ponto de você ficar irritadiço, reclamão, murmurar, questionar Deus, se desmotivar com a vida. E isso é uma cadeia, né? Acho que uma coisa vai chamando a outra e muitos certamente vão enfrentar
enfermidades emocionais nesse momento. E por isso a gente precisa realmente se refugiar em Deus e buscar ferramentas na Bíblia e também nos profissionais que Deus dá capacidade e inteligência, né, Sheila? Inclusive, quando aparece uma coisa como essa, né, algo assim tão grande que parece fugir do nosso controle totalmente, né? Sim, exatamente isso. As grandes potências também estão desesperadas. A gente começa a pensar na gente, né? Enquanto servos, enquanto homens e mulheres que creem num Deus que a gente acredita que pode todas as coisas e que cuida da gente. Mas aí emocionalmente a gente se percebe vulnerável, sim, né? Desestabilizado. Mas isso não é novo. Na verdade, assim, quando Freud começa a estudar sobre as patologias que existiam em 1880, ele já pensava muita coisa que existia. O medo sempre existiu, a ansiedade sempre existiu, tanto é que a Bíblia vai dizer pra gente o tempo todo que a gente não precisa temer e a gente não precisa ficar ansioso com relação a nada. Agora, como é que a gente vai lidar com isso é que faz a diferença. E hoje, infelizmente, os distúrbios, as síndromes, os transtornos, parece que eles têm se potencializado cada dia mais, né? É verdade. A depressão assolando, os dados da Organização Mundial de Saúde é que a partir de 2025, aproximadamente, 50% da população mundial vai ter depressão. A ansiedade tem assolado as pessoas e o medo. E é interessante que, assim, a depressão ela tem a ver com o passado, tem a ver com coisas irresolvidas do nosso passado. O medo tem a ver com o nosso presente e a ansiedade tem a ver com o nosso futuro. E aí, na verdade, a gente tem que pensar como é que a gente pode lidar com isso de forma a não sucumbir, igual o pastor falou, não ficar... Por exemplo, o medo ele é bom enquanto ele nos ajuda a pensar, a ter cautela, a prevenir, a ser prudente. Agora, quando fazer ele começa, Agora, quando ele começa a nos parar, nós começamos a ficar letárgicos diante do medo, aí ele já deixa de ser isso, ele já deixa de ser. Aí começa a atingir as nossas emoções e até tirar a nossa força, né? Exatamente. Porque o medo ele vai atingir a nossa capacidade. Você falou uma coisa muito lutar. certa, Sheila, que o medo não é novo, né? A palavra de Deus traz em 2 Coríntios 20, no verso 3, que Josafá, né? Ele teve medo, né? Aqui eu estou lendo a Bíblia, né? E resolveu buscar o Senhor. E conclamou, né? Convocou o jejum em toda Judá, né? Então, assim, ele buscou uma arma, né? Então, isso é o que nós devemos fazer. O medo não é novo, né? Exatamente. E qual é a diferença entre o medo e a ansiedade? O medo, ele prostra você. A ansiedade, ela tira a capacidade de ir adiante. Acho que a ansiedade, ela tira o racional. Porque você fica tão entregue às situações que você não tem o controle, que você não consegue ter não exerce o seu racional. É interessante que o Freud vai dizer que o medo ele está pautado em uma ameaça iminente ou em um objeto. Futura. Isso. E a ansiedade ela está numa ameaça uma perspectiva futura. Talvez nem venha. Talvez nem aconteça. Eu acho que é isso que 90% dos nossos medos, né? Que geram ansiedade, não acontecem. Isso mesmo. Né? Talvez isso nós estamos orando, que a nossa epidemia não chegue nessa dimensão, nesse pico, né? Que muitos estão projetando. A nossa oração hoje, inclusive, é que ela possa se dissipar e agindo com a cautela que a gente está agindo, tomando as precauções que nós estamos tomando, que isso venha se diluir e que o nosso país não tenha o reflexo que viveram outras nações. Sim, exatamente. O corona, ele é algo que nos traz medo porque ele está aí. Exato. Ele é iminente, ele é real, ele é perceptível. A gente está vendo, está lidando com ele. Agora, quando é que a gente vai ter por conta desse vírus a ansiedade? Quando a gente começar a ficar, mas e se eu sair hoje e me deparar com uma pessoa que tem... Se eu me encontrar com alguém na rua... Aí você já começa a ir para o lado da ansiedade. Se eu abraçar se alguém da minha casa sair e voltar com o vírus... Muitas vezes já por isso as pessoas estão correndo hoje para os supermercados, comprando tudo. Nas farmácias não tem mais
álcool gel, não tem mais máscara. Isso tudo é ansiedade, né? Hoje mesmo nós fomos numa farmácia comprar um remédio comum para dor de cabeça, Tilenol. A farmácia disse, não tem mais. Quer dizer, onde nós vamos chegar com tudo isso? E isso prova que o nosso problema atual não é nem o corona, é a nossa ansiedade. Exatamente. Que está querendo antecipar uma situação que você está vivendo e que vai provocar certamente dores e situações de constrangimento e de luta. É uma perspectiva de um problema futuro, né? Pode ser que aconteça um desabastecimento. Aí é a ansiedade. Exatamente. E aí ele está gerando o quê? As pessoas estão correndo para os supermercados fazerem compras, você não acha mais luva, você não acha mais máscara, álcool em gel. E alguns medicamentos. E alguns, então. Por quê? Porque todo mundo já correu e comprou se antecipando. Aí é que vem a grande questão, a gente saber que esse limiar é muito ínfimo, né? E segundo as teorias da psicanálise, por exemplo, quando ele se torna um pouco exacerbado, um pouco exagerado, aí ele já é patológico. Sim. Então, quando qualquer questão, qualquer síndrome, qualquer transtorno, qualquer desestabilização, ela fica grande, exacerbada, então ela deixa de ser algo prudente, deixa de ser algo bom. Ela começa a ser algo já realmente patológico. A palavra de Deus, ela traz um texto que fala especificamente da ansiedade, que está em Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 8, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo peça pela oração e súplica e com ações de graça. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a receita para vencermos toda a ansiedade está na força da oração. Apresentar as nossas petições a Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Essas situações não serão vencidas apenas com políticas governamentais. Essas situações não serão vencidas com as ferramentas naturais do homem. Ela precisa ser encarada como uma batalha espiritual. É uma guerra que nós estamos travando. Não podemos ser também ignorantes quanto ao que precisamos tomar como cuidado, né, necessário, mas nós também não podemos fechar os olhos que existe uma batalha travada no reino das trevas, né, e o inimigo, ele é oportunista, ele vê a nossa fragilidade diante do momento que estamos vivendo e atua na nossa vida, nos impossibilitando de seguir em frente. Então, certamente, o seu problema hoje não é o coronavírus, o seu problema hoje é o medo. E talvez o seu problema futuro seja a ansiedade. Talvez passemos ilesos de tudo isso e lá na frente vamos ter até motivos para testemunhar e nos alegrar diante da presença de Deus, que Ele nos guardou, protegeu a nossa vida. Mas o medo traz uma carga tão forte sobre nós que nos impede de ver até o agir de Deus, a mão de Deus nos conduzindo. E por isso fechamos os olhos para tudo, para toda possibilidade. Nós só queremos ficar reclusos no nosso lugar, fechados em nós mesmos, não queremos mais ver ninguém. E nós vemos muitas pessoas sofrerem, né? Essa semana eu estava vendo em Portugal, um casal até amigo nosso, lá da Paraíba, que impossibilitado de sair de casa, resolveram tocar violão na sacada do apartamento, né? Assim, extravasando um sentimento, eu não aguento mais, está fechado, trancafiado, até porque nós somos feitos para relacionamentos. E o povo de Deus ama isso, né? Um dos maiores sofrimentos da igreja que a gente está vivendo é não poder se reunir como nós gostamos e temos costume, não podemos nos abraçar, não podemos estar vinculados um ao outro, e isso gera um constrangimento terrível, medo e ansiedade. Agora é interessante, pastor, que o que está acontecendo agora pode estar simplesmente potencializando antigos medos e antigas ansiedades que algumas pessoas já tinham. Verdade. Então, o que acontece? Se hoje a pessoa chega num determinado patamar de muito medo, de muita ansiedade por conta, né, da situação que nós estamos vivendo, é bom que ela procure um profissional, que ela procure alguém que possa ouvi-la, alguém que possa ajudá-la, porque ela pode estar com problemas lá atrás, com portas abertas, como a gente diz, com traumas,
E ela precisa fechar isso, porque todas as coisas que começarem a vir vão simplesmente potencializar a ponto de, se for o medo, torná-la letárgica, completamente inerte, a pessoa não vai andar, ou ela vai fugir diante das situações ao invés de resolver as situações, as questões, ou no caso da ansiedade, ela vai se tornar crônica, até chegar a um ponto que se torna um transtorno de ansiedade generalizada. E a tendência, aí vai né, para síndrome de pânico e vai para muitas outras coisas. E a tendência é quando você passa, principalmente como o corona tem causado, né, uma crise assim, o que acontece? A pessoa reagir cada vez mais, piorar essa situação, reagir cada vez mais forte, até mesmo. chegar ao transtorno. Exatamente, né? exatamente. A Lani está aqui fazendo um comentário, Iane, dizendo: a minha mãe idosa está vivendo esse pavor antecipado. A pressão aumentou e só orando foi que se acalmou. Né? O que é que nós vemos? O que é que a palavra, o que é que Jesus nos disse? Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Certamente essa é uma sobrecarga. Né? Nós estamos na zona de conforto, estamos habituados à nossa vida, aquilo que quebra a nossa rotina já traz um peso sobre nós emocional. Desestabiliza as nossas emoções, desestabiliza o nosso ambiente, nosso direito de ir e vir é tolhido e certamente vem uma descarga emocional e espiritual sobre a nossa vida. E a palavra é clara, né? O Senhor nos convoca para estarmos nos braços dele, nos refugiarmos nele. Iane, que a sua mãe possa realmente encontrar no Senhor esse refúgio, que nesses dias de instabilidade e incerteza que estamos vivendo, o Senhor possa trazer esse conforto para o seu coração, que ela possa experimentar o cuidado do Pai, os braços amorosos do Pai. A palavra do Senhor diz que o amor lança fora o medo. Né? E é isso, a nossa fé tem como base o amor, e é precioso quando nós nos sentimos amados pelo Pai. Esse amor paternal é algo essencial na nossa caminhada com Deus, que ela possa se colocar agora como filha amada, que experimenta esse colo confortável e esse colo de segurança que o Pai nos oferece. Né? O reino de Deus não se desestabiliza. O governo de Deus não entra em pânico. Glória a Deus por isso, né? E nós precisamos ter essa segurança de que as instâncias governamentais estão todas perdidas muitas vezes. A sensação que a gente tem é que está todo mundo confuso, até a gente mesmo. Nós temos sido procurados por pastores, como é que vai ficar, vai ter culto, não vai, é presencial, é online, vamos fazer evento, não vamos. Essa instabilidade tira o nosso foco até daquilo que tem que fazer, tem que ser feito. Mas como é precioso saber que o governo de Deus, ele não se desestabiliza. Pastor, uma coisa que eu acho que seria interessante também para a Iane, né, querida, seria sentar com a mãezinha, conversar um pouquinho com ela. Mãe, por que você está assim? Você está preocupada com o quê? Você está com medo de quê? Porque pode ser que já tenha alguma coisa para trás e que agora só está potencializando tudo isso. Então, conversar um pouquinho com ela, apresentar textos bíblicos que reforçam quem ela é diante de Deus, mas sobretudo deixar que ela coloque, né? Que pode ser que tenha alguns sentimentos aqui guardadinhos que não foram resolvidos. Quero dizer que você pode mandar sua pergunta, que nós podemos responder, sua dúvida, seu comentário, e a gente vai estar aqui conversando e na mesma forma comentando o que você está comentando sobre o nosso assunto, né? Você é livre para... É interessante que a ansiedade, além de provocar todas essas situações que nós estamos já trazendo para você, ela pode também trazer alterações no nosso próprio corpo. Sim. Até trazer sintomas, né? Que a própria síndrome, a própria epidemia traz, o diagnóstico que tem a epidemia. De repente a ansiedade é algo tão forte que você começa a ter febre, começa a sentir dor de cabeça, né? Porque você somatizou aquilo ali, psicossomatizou, trouxe para a sua vida e começa a sentir tudo aquilo, se vê doente. Né? E eu acredito que muitas pessoas estão correndo para fazer o teste, né, do corona, porque está tão ansioso, com tanto medo, que quer antecipar. Já estou com medo, tem gente que já está se vendo morto. Né? E
confiança está em Deus, nós precisamos nos refugiar nele e colocar a nossa expectativa naquele Deus que tem segurança para nós. Lógico que se você sentir os sintomas, eu não estou dizendo para você não procurar um médico. Sim. Eu estou dizendo para que você acalme seu coração, que você aquiete a sua alma, que você possa se colocar diante de Deus. Eu sei que esperar não é algo fácil, porque a espera provoca ansiedade. E nós não temos um tempo determinado de quanto nós vamos ficar em casa, os nossos filhos, a falta de aula, né? O recesso das escolas, das universidades, as crianças em casa. Sim. E foi pensando nisso também que a nossa igreja está preparando toda uma programação, colocando uma página à disposição dos nossos irmãos, atingindo todas as faixas etárias. A gente está atingindo as crianças, né? Andréa, com o Farol, preparando lições especiais para o seu filho, para que você possa interagir com ele em casa, até tirando esse sentimento de ansiedade, né? Essa coisa que vai perturbar aquele ambiente. Muitos moram em apartamento. Ontem eu conversando com o irmão, ele disse: olha, meu filho não está nem descendo. Meu filho não está nem descendo. A gente está mantendo todo mundo recluso. E isso certamente vai chegar uma hora que está todo mundo irritadiço, todo mundo com o nervo à flor da pele. Mas a gente precisa realmente, talvez, voltar a algumas práticas antigas que a gente perdeu, como o culto doméstico. Isso mesmo. Né? A interação com a palavra de Deus, essa coisa de estar em família, essa coisa de se voltar para aquilo que Deus quer fazer. Né? O da Oliveira também está nos mandando mensagem: quando eu sinto medo, eu oro e falo desse medo para Jesus. Amém, Oda? Continue tendo essa postura, né? A oração é uma ferramenta essencial na nossa relação com Deus, né? Porque é o diálogo que gera essa segurança. É interessante, pastor, que a ansiedade, né, ela é uma pré-ocupação intensa e excessiva. Ou seja, já é você ocupar antes, né? De um fato real, né? De um fato real. E olha só quantas reações físicas o nosso corpo pode ter por conta da ansiedade. Falta de ar. Sim. Coração disparado, né? Taquicardia. É verdade. Mãos e pernas trêmulas, ânsia de vômito e diarreia. Tremores. Alterações no sono, ou dorme demais ou dorme de menos. Alimentação também, ou come demais ou come de menos. Sudorese. Sensação de desmaio, né? Até que o pastor falou no começo. A pessoa fica num ponto assim que parece que ela está tão desmotivada que ela fica nessa sensação assim de falência, de desmaio, de impotência. Ou se não fica à beira de um ataque de nervos, né? Isso, fica pilhada, né? Elétrica. Que aí no caso vem a dor de cabeça, a tensão muscular. Exatamente. E a pior, que eu acho, a confusão mental. Sim. Porque daí você já perde a noção do que é verdadeiro, do que é fato e do que é irreal. E a pessoa já fica assim, confusa, ela, né? Exatamente, aí ela já não tem mais noção. A perde ansiedade perde o domínio. A pessoa fica completamente entregue a algo que não existe, mas que na cabeça dela já chegou. Ela enxerga perigo em tudo, né? Um medo irracional, uma inquietação constante, né? Algumas teorias, algumas pessoas vão dizer assim: eu vou enlouquecer, né? Eu não vou dar conta disso, eu não consigo lidar com isso. Aí ela começa a ter medo, mas será e se o meu filho pegar? E se a minha mãe pegar? E se o meu marido pegar, né? Eu pego. E aí, e se eu pegar? Aí vem aquela irritabilidade, vem uma tensão, vem uma tristeza e que por fim às vezes pode até gerar uma angústia. Com certeza. Talvez isso seja um motivador de outras enfermidades que possam atingir as pessoas, que depois dessa epidemia a gente precisa até tratar. Com certeza. Né? Certamente nós vamos viver situações lá na frente, futuras, que foram ocasionadas não pela epidemia em si, mas pela nossa própria instabilidade, a nossa insegurança. E como a gente pode resolver isso, né? Nós precisamos ter ferramentas em Deus, né? A palavra do Senhor diz que a nossa força, a nossa alegria, a nossa força vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Verdade. Então, a palavra deixa claro que, e Jesus disse isso com muita presteza, né? Que neste mundo teríamos aflições, mas que devíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, essa força que nós precisamos para superar essa luta, essa dificuldade, virá do Senhor.
Ele vai alegrar o nosso coração em meio às adversidades, em meio aos problemas, né? Ele vai nos fazer vencer, né, essa luta e poder testemunhar diante do Senhor de que nós não estávamos sozinhos. E isso nós vamos viver juntos, como igreja, independente de estarmos aqui reunidos fisicamente ou se estarmos reunidos espiritualmente. E a nossa proposta é que nossa fé esteja além dos limites geográficos da igreja, além das 4 paredes da igreja. Nós podemos romper essas barreiras e nós vamos andar juntos. Essa ansiedade que nos consome, esse medo, nós vamos crer que o Senhor vai tirar do nosso coração. Nós vamos estar mais fortes diante dessa luta, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a gente também, viu, Sheila? A Sheila pode complementar, né? A gente pode também procurar uns profissionais habilitados, né? Para tratar dessa ansiedade que gera esse medo, né? Que talvez possa causar no futuro doenças. Quando né? chega no nível de um transtorno mesmo, né? Tanto de medo como de ansiedade, aí é importante que busque, né, a ajuda de um profissional. Dependendo do nível que a pessoa se encontrar, ela deve procurar um psiquiatra e possivelmente o psiquiatra vai entrar com ansiolítico. Remédios para ajudarem, né? Porque chega um momento em que o processo de... Família própria é uma visão também bíblica. A Bíblia vê a igreja como uma família, né? E como é bom nos irmanarmos nesse propósito e vencermos essa situação, né? A igreja é um lugar que nós pertencemos, né? Eu creio que é a primeira família nossa, é a família da fé, e é aqui que nós vamos compartilhar a nossa fé, e você vai poder me ajudar em oração. Nós vamos ajudar você em oração, e de casa ou daqui, estando aqui ou aí do outro lado, nós vamos estar vivendo esse sentimento de irmandade, de família, de corpo, né, de unidade. E nem a distância vai nos separar, porque embora fisicamente, geograficamente estejamos longe, espiritualmente nós estamos perto, porque nós estamos conectados com o Senhor dos Senhores. Essa conexão ninguém quebra. Coronavírus não vai quebrar. Amém. Ao contrário, nós vamos sair dessa luta mais fortes, mais coesos. Nós vamos sair com uma experiência diferente, né? Uma experiência de vivência com Deus. Nós vamos saber lidar com o medo. Mais fortes. Mais fortes. Sair mais fortes. O medo vai poder ser vencido agora com maior facilidade. Deixa eu até falar uma coisa sobre o medo que eu acho bem interessante. Primeiro é que o medo, ele vem do grego, que é phobos, né? Daí é onde vem a palavra fobia. A gente tem cada dia mais visto a quantidade de acrofobia, claustrofobia, agorofobia. São pessoas que vão tendo medo de tantas coisas, né? E vão ficando cada vez mais trancafiadas. E quando a gente pensa, como eu até estava comentando com os meninos aqui anteriormente, tem uma grande psicóloga chamada Mira Lopes, e ela coloca 6 fases do medo. E tem a ver com aquilo que a gente comentou. O medo, em princípio, ele é bom. Só que a gente tem que observar. Ele tem 6 fases. Olha como é interessante. O primeiro é a prudência. Primeiro, prudência. Segundo, é a cautela. Terceiro é o alarme. Opa, presta atenção. Depois vem a ansiedade. Dentro do medo tem um processo de ansiedade. Se bem que depois a gente vai ver que a ansiedade ela é o desaguar do medo, né? E aí vem o pânico, que já começa de forma intensa, até que vem o terror. Sim. Que aí já é o extremo. Aí é o extremo, né? Eu estava atendendo uma moça que ela não conseguia chegar na minha casa. Ela tinha que ir de Uber. Porque ela não conseguia ir dirigindo para minha casa. Ela não conseguia encarar o trânsito. Ela não conseguia dirigir. Ela chegou num estado de medo, de terror muito grande. Isso acontece muito. Eu queria deixar uma palavra para você hoje, que está em Filipenses 4:5, que diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Esse é um momento de estarmos sendo cautelosos, não nos exasperarmos. A moderação é algo essencial nesse momento.
não podemos permitir que essas situações desestabilizem as nossas emoções, nos tirem do foco. A gente vê que as redes sociais nos mostram isso, né? Que algumas pessoas estão totalmente em crise, começamos até a discutir, a medir força um com o outro. E hoje o tempo que vivemos, né, de informação online é muito boa, mas também isso é muito bom, mas também por outro lado é muito ruim, porque provoca muitas ansiedades, né? A gente sabe as informações tudo no momento e isso provoca uma certa tensão, né? A gente está aqui toda hora, chega uma informação no WhatsApp, chega uma informação pelo celular, a gente está o tempo todo conectado. Isso é bom, nós temos que encarar essa realidade, né? Tem tantos casos, uma pessoa faleceu, outro, olha, fulano está doente, fulano teve que ficar em quarentena, o governo tomou uma medida, tem um novo decreto, só que esse bombardeio de informações traz também essa insegurança. E a gente tem visto que isso tem gerado um pavor na vida da igreja, né? Eu tenho acompanhado não só a nossa igreja, a Igreja Batista do Lago Norte, mas também em outras congregações, em outras igrejas, esse sentimento de informação demais, né? Uns dizendo, olha, está exagerando, o outro diz, olha... Isso já gera muita ansiedade. Está exagerando, coisa, né? Que o medo e a ansiedade, ele nos distrai e nos distanciam do nosso relacionamento com Deus. É verdade. E isso é muito prejudicial para nós, porque o tempo que a gente pode estar aproveitando muitas vezes para nos relacionarmos com Deus, até mesmo com a nossa família, a gente está muitas vezes perdendo exatamente assim, ouvindo notícias e cada vez mais nos deprimindo, né? Trazendo cada vez mais a ansiedade, né? O medo para o nosso coração, em vez de nos direcionando e nos relacionando com Deus. Eu acho que esse limiar também é muito ínfimo. A gente não pode nem ficar tanto alheio, né? Out demais, mas também, né? Nem você, nem online, nem offline. Né? Isso, né? Nem on, nem off. No modo neon, nem off. Nem on demais, nem off demais. Deixa eu só colocar uma coisa que a gente começou a falar, mas eu queria colocar assim de forma, né, mais contundente e pautada assim. Como tratar o medo e a ansiedade? É lógico que, como eu falei, você procura um psiquiatra. E tomara que esse psiquiatra te indique um terapeuta, porque se você está com uma crise, você precisa tratar, possivelmente, né? Tem coisas para trás, a gente brinca, tem coisas para trás mente, né? Mas você precisa cuidar da saúde. Sim. Você precisa malhar, você precisa... Antigamente a gente malhava para ficar bonito, hoje malha para ficar vivo, né? Então você tem que malhar, você tem que ter uma alimentação equilibrada, saudável, você tem que ter um sono saudável. Então você precisa cuidar do corpo. Sim. Né? Com relação à alma, você também precisa cuidar da sua alma. Você precisa se relacionar com pessoas de forma madura e assertiva. Você tem que cuidar das suas emoções, né? De forma saudável. Você precisa aprender a pedir e a liberar perdão se for preciso, para não ficar nada somatizar, lá atrás. né? Isso, exatamente. Fica guardando. Resolver, né? Aí faz igual o Davi, né? Enquanto eu calei, meus olhos secaram, envelheceram. Exatamente. E você precisa se conhecer. A gente tem que saber qual é o nosso limite. Até onde eu aguento ir, até onde eu não aguento. Exato. Eu preciso de ajuda, então peça ajuda. Comunique para alguém que você não está se sentindo bem. Hoje a gente entende mais, graças a Deus, que tanto a ansiedade como o medo, como a depressão não são mimimi. Tem hora que você precisa de ajuda, então procure ajuda. E por fim, cuidar da saúde espiritual, que é o que o pastor tem falado o tempo todo. Quanto mais a gente conhece a Deus, a gente vai entender. E o Senhor nos ensina, lance a sua ansiedade para mim. Uma vez uma das pessoas que eu estava atendendo chegou para mim e falou assim, Sheila, peça a Deus para arrancar essa ansiedade do meu coração. Eu falei, ele não arranca. Não, você que tem que jogar. Se ele arrancasse, não teria ninguém ansioso no mundo, né? Então, você quem tem, é um ato seu, né? Você quem tem que providenciar. Como diz a minha irmã, Deus é um gentleman, né? Ele não invade. Então, você lança a sua ansiedade. É verdade. A outra coisa, a gente tem que orar, colocar para Deus, explicar as coisas. E outra coisa importantíssima é meditar na palavra. Sim. Espiritualmente, a gente precisa meditar
na palavra de Deus. Quanto mais a gente lê aquilo que André falou, mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente vê o quanto Ele ama, o quanto Ele cuida. A gente toma posse de que o marido Quanto Ele não nos conhece, nos protege. Isso, né? exatamente. E Deus diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei, né? Coisas grandes e ocultas. Isso. Tem uma pergunta aqui do Tairo. Estamos falando de sentimentos que fazem insegurança, mas pensando em pessoas agindo com irresponsabilidade, seria ansiedade também? A irresponsabilidade precisa ser respondida por cada um, né? Até biblicamente, né? Cada um é responsável pelos seus atos. Então, a gente tem que tratar de uma realidade coletiva e não individualizada. Esse sentimento de irresponsabilidade com relação ao que estão fazendo ou não fazendo, cada um vai responder por si, né? Quanto à nossa ansiedade de que o governo, o líder, o ente público faça alguma coisa e ele não está fazendo, talvez por irresponsabilidade, inércia, aí pode provocar sim ansiedade. Mas uma receita boa também, que é bíblica, é ore pelas autoridades, né? E isso é uma postura nossa como crentes, né? Nós precisamos interceder pelos nossos governantes. A gente não pode só se colocar numa condição de defesa, né? De vítimas, né? Nós somos todos corresponsáveis. Eu acredito que esse é um momento de unirmos força. Esse não é um momento de divisão. Sim. E isso é a minha oração. Essa tem sido a minha oração, Sim. Sheila, para os nossos governantes. Eu tenho orado nessa direção, de fazer com que eles entendam que esse não é um momento de quem vai vencer politicamente. Isso mesmo. Nós não estamos vivendo um momento de política Não é partidária. isso que tá em jogo, né? Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é algo muito mais forte, que são as vidas das pessoas. O que está em jogo é a nossa vida. Então agora não é hora de medir quem é mais poderoso, Exatamente. quem tem mais razão, quem tem mais direito, né? Mas agora é a hora de darmos as mãos, que nem pode dar, né? Darmos as mãos, mas no sentido de buscar a saída. Então, assim, que o Congresso, que o governo federal, que o governo estadual, que os nossos estados possam ter essa sensibilidade, os nossos governantes possam ter essa sensibilidade de que nós temos um objetivo. O nosso objetivo agora é vencer o coronavírus. E eu até penso assim que o Tairo até pode estar falando, né? Tem pessoas que não estão cumprindo o que deveria, né? Tem gente, então a gente acaba ficando ansioso por essas pessoas que também minimizam. Exatamente. A gente não pode nem maximizar e nem minimizar, né? Todo extremo é beira. Paulo nos convida a andar em equilíbrio. Em equilíbrio. Então eu penso que é por aí que a gente tem que andar. É verdade. Bom, queridos, eu vou voltar ao texto que eu li ainda há pouco, de Filipenses 4, 5, né? Que ele diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então esse é o momento de mostrarmos a nossa fé. Sim. Esse é o momento de mostrarmos o nosso equilíbrio. Gálatas nos fala do fruto do Espírito e ele traz uma característica especial que é domínio próprio. Né? Eu acho que esse não é hora de estarmos com conflitos, com discórdias, com nenhum tipo de discussão barata de quem tem, de quem não tem razão, de quem fez, de quem não fez, que a forma certa é a minha, que a forma errada. Então, assim, nós precisamos ter domínio próprio. Inclusive, pastor, você me permite, o domínio próprio ele é o ápice da inteligência emocional. Sim. Sinal de que as pessoas precisam de controle. disso. E a gente vê muito isso, né? Tem gente com uma capacidade intelectual altíssima, mas emocionalmente extremamente fragilizado. E talvez seja isso que está gerando esse conflito todo. É porque hoje a geração Y, por exemplo, é a geração do medo, né? Isso. É a geração que vive o medo, tem medo de tudo. Então tem muito QI e talvez um pouquinho pouco que né? O coeficiente emocional tem o texto conclui dizendo: perto está o Senhor. Então, meu irmão, o Senhor está perto de você. Amém. Perto está o Senhor. Nós já estamos caminhando para o fim. Bia Cardoso está dizendo: me sinto obsessiva no uso de álcool gel. Posso estar com ansiedade?
Com Certamente. certeza. Certamente. Mas olha, é melhor onde você tiver uma pia... Mas nesse aí, então, Bia, eu te aconselho a continuar passando o álcool Não, gel. mas onde tiver não uma exagerar, pia... né? Senão Não, você daqui senhor, a pouco vai estar com as recomendação. mãos ressecadas. André. É onde tiver uma pia e a possibilidade do sabão, né? Você usa, prefira lavar a mão. Só na possibilidade de você não ter o sabão e onde lavar a mão, né? A água, o sabão, essas coisas. Aí você usa o álcool gel. Essa é a recomendação dos médicos, né? Da Associação Brasileira de Infectologia. Se você tem a possibilidade de lavar a mão, não use o álcool gel. Até porque o álcool gel está em falta. Então você economiza para o seu uso necessário, na hora da necessidade. Por favor. Agora eu queria deixar, né? A gente já está terminando, né? Eu queria ler 1 João 4:18, né? No amor não há medo, pelo contrário, o amor perfeito, é o amor de Deus, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. O coronavírus, né? Não vamos encarar como castigo, né? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, em nome de Jesus. Se dediquem às orações, né? É o que eu já falei, né? As nossas armas. Nós temos 3 armas poderosíssimas: a oração, o jejum, né? E a palavra. Exercitem essas armas onde você São estiver. armas espirituais. Né? Onde você estiver, vamos nos dedicar a esse tempo e nós vamos vencer em nome de Jesus. O mundo passou por muitas crises semelhantes a essa, né? A própria Bíblia diz, né? Não há nada de novo, né? Embaixo só. E o homem já venceu e vamos vencer em Cristo Jesus, em nome do nome poderoso que Cristo tem. Amém. Se eu posso dar uma dica também, eu te diria para fazer como Davi. Converse com você mesmo. Porque estás abatido a minha alma? Porque você está desesperada a minha alma, né? Porque você está estrupiada a minha alma. E coloca diante do Senhor isso, reveja. E se tiver com dificuldade, procure ajuda. Amém. Eu quero encerrar com o texto de 1 Pedro 5:7, que diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém. Creia nisso. O Senhor cuida de nós. Que Deus te abençoe.